Bom, uma ótima noite a todos, né? Uma boa noite ao pessoal do Facebook, né? Que tá aí ao vivo, tá acompanhando essa live aqui. Que Deus possa abençoar cada um que está aí vendo essa live. E que o Espírito Santo venha sobre todos nós, né? Neste momento aqui agora. Eu vim aqui trazer uma palavra que esse dia eu até fiz uma pregação dele, né? Em questão de profanação do templo. Profanar o templo de Deus. Eu vou voltar no mesmo assunto, só que agora referente ao templo de Deus, o que é o templo de Deus. Porque muitas pessoas às vezes não entendem, né, pelas escrituras, né, onde Deus habita, né? Se Deus habita em templos feitos por mãos humanas, ou se Deus habita em nós, né, como diz a palavra, né? Vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 em diante. O apóstolo Paulo fala assim, ó, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e eu os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vós conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se corpo com ela? Portanto, está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertencei a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Bom, amados, essa passagem, né, ela se refere aqui sobre o santuário de Deus, né? Então aqui mostra, em 1 Coríntios 6, de 12 até o 20, que o templo de Deus é cada um de nós. É eu, é você que está acompanhando. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz com o nosso corpo. Será que a gente tem domínio de nós mesmos? Será que nós temos domínio do nosso próprio corpo? Então, o que Deus fala aqui? Que a gente tem que ter domínio da nossa carne. Não a carne dominar a gente, mas sim nós ter domínio sobre ela. Ou seja, tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Então a gente tem que saber o que a gente está fazendo com o nosso corpo. Por isso que eu falo, porque o nosso corpo é o templo de Deus, né? Conforme fala aqui no versículo 20, né? Que nós fomos comprados por um alto preço. Quando Jesus morre naquela cruz lá, entregou sua vida por nós, ele pagou um alto preço por nós. Por cada um, não por mim, como por você que está ao vivo aí, que está vendo esse vídeo. Então, se você estiver fazendo alguma prática imoral com o seu corpo, então vigia, mano. Começa a mudar, começa a pensar o que você está fazendo, porque você está profanando não só o templo de Deus, mas está fazendo mal a você mesmo. Então, é que Deus fala para a gente vigiar, né? Tomar cuidado com o que nós fazemos no nosso corpo. Tomar cuidado com os nossos olhos, o que nós ouvimos, né? O que falamos e o que fazemos com o nosso corpo. Com a nossa língua também, né? Tem que tomar cuidado. Né?
Então a gente tem que vigiar muito, porque o inimigo ele tá furioso. O inimigo está furioso. Ele sabe que o tempo dele está acabando, ele sabe que ele já perdeu. E ele está levando o máximo de almas. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo tudo de qualquer jeito. Quantas pessoas muitas vezes estão dentro das igrejas, dentro dos templos, não estou aqui generalizando, mas sai aqui fora é outra pessoa. Muitas pessoas lá dentro é uma coisa, aqui fora é outra. Vivendo na prática, o adultério, traindo a esposa, traindo o esposo, cometendo fornicação antes do casamento, cometendo práticas que não serem prostituição, bebedeira, né? A pessoa fica na bebida. Quantas pessoas que estão dentro das religiões vivem de qualquer maneira e acham que vão para o céu? Eu não estou aqui para apontar o dedo para o pecado, mas a palavra julga o pecado. A própria palavra de Deus ela julga. Não sou eu que vou julgar, não. Não sou eu que vou condenar, não. Jesus, quando ele veio para salvar. Mas quando ele voltar, quando ele vir em juízo, ele vai julgar, conforme cada uma as suas obras. O que você tem feito para Deus? O que você tem feito com o seu corpo? Adulterando? Praticando adultério? Vivendo a fornicação? Vivendo no pecado? Então, amado, está na hora de vigiar. Está na hora de acordar. Sair da vida errada. Vai para a escritura. Não fica vendo um pastor ou padre pregando aí que muitas vezes estão pregando ao contrário da palavra. Quantos pastores aí têm envolvimento com o segundo, terceiro casamento e apoia o segundo, terceiro casamento? Isso é antibíblico. Muitas pessoas saem no seu primeiro casamento, divórcio, aí vai lá e se une a outra pessoa. Não luta por aquele casamento, não ora, não jejua por aquele casamento. Não, mas prefere por outro caminho. Caminho mais fácil. Essa é mais fácil, né? Não deu certo com aquela ali, eu arrumo outra, caso com outra. Aí não dá certo com essa, larga dessa aqui, caso com uma, e assim vai. E o adultério vai indo. Aí se torna uma rotina. Não para com ninguém. Então é duro essas palavras. É duro. Mas são palavras que libertam. Palavras que muitas vezes cutuca. Então está na hora de vigiar, do povo acordar, principalmente as pessoas que estão dentro das igrejas, que estão vivendo não conforme a palavra, mas vivendo conforme a vontade da carne, conforme a vontade do mundo. E a gente tem que ser oposto ao mundo. Como aqui na passagem de Gálatas, Gálatas 5, versículo 16 ao 23. Viver no Espírito e não na carne. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. O que significa que não estáis subjugados pela lei? É assim, quando você está andando em Espírito, em verdade, conforme a palavra, então não há lei, porque você está andando de acordo com o Espírito, os frutos do Espírito. Então, a lei, você não vai estar sendo subjugado pela lei. Mas quando você vive de maneira de qualquer jeito, ou no adultério, seja na prostituição, seja qualquer tipo de prática, você está sendo julgado pela lei. Por quê? Porque a lei ela revela o pecado do homem. É a lei que revela o pecado. Mas se andais no Espírito,
Não existe lei para quem anda no Espírito. Ora, continua o 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni, antes os que as praticam não herdarão o reino de Deus. É sério assim, né? Olha aqui que fala, né? Portanto, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então, gente, a palavra de Deus ela é muito clara. Porque aqui, ó, a imoralidade, né, viver de qualquer maneira, quanto é tipo de prática sexual, né? Hoje a gente vê internet, televisão, filmes, né? Erotismo, pornografia, essas coisas que leva você a se destruir a si mesmo. Muitas vezes até seu casamento, ou até seu relacionamento, seja no namoro. A libertinagem, né? Também, né? Que Deus não se agrada. A pessoa que também que vive no homossexualismo, vive nessa prática, não vai dar o reino de Deus. É a palavra aqui, ó. Então, se a pessoa que vive na prática homossexual, ela quer ter vida eterna lá com o Senhor, ele tem que abandonar o homossexualismo. A pessoa que está traindo a esposa ou traindo o esposo, está no adultério, tem que parar com o adultério. Aquele que está na fornicação, fazendo relação antes do casamento, tem que parar também. Deixar se dar depois do casamento. Ah, mas é difícil, porque hoje no mundo as pessoas falam assim, no mundo não é normal, né? É diferente hoje em dia, não é igual antigamente. A palavra de Deus é bem clara. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passará. O mundo pode mudar, o mundo pode querer colocar de qualquer maneira. Mas as palavras de Deus, ela não passa. Ela não muda. A palavra de Deus nunca muda. Você pode ver os mandamentos, lá desde o princípio, quando Deus criou os mandamentos. Deus deu ordens, criou as leis para que se fossem usados para a obediência. Então, céus e terras passarão, mas as palavras dele não passará. Ah, mas quem aguenta ficar, né, namorando 1 ano, 2 anos, né, sem ter relação, cara? Ou com a namorada, ou com a menina que tá namorando, né, que tá conhecendo. É pecado. É fornicação. É duro, né? É mais que a juventude de hoje, né? Vê uma menininha, né, bonitinha, corpinho, né? É complicado. Mas é onde tá, meu filho. Se você quer ir pro céu, você tem que aguentar. E o parceiro tem que entender também. Então, se você quer viver conforme a palavra, você tem que andar aqui, ó, conforme a palavra. É estreito, é estreito. Não é fácil, é luta, é oração, é jejum, é busca, é leitura da Bíblia. Você só se fortalece nisso aqui, ó, para você não cair no pecado. Então, a palavra de Deus é séria em questão ao pecado, né? Em Gálatas 5 fala, né, sobre os prazeres da carne, né? Bebedeira, né? Pessoas que vivem na bebedeira, não vive de qualquer jeito, bebe, cai nas ruas, cai nas praças, chega em casa, fica agressivo, quer bater na esposa, nos filhos. Essas práticas não agradam a Deus. Então está na hora de abandonar quem vive nisso. Né? As pessoas que praticam idolatria, né? Todo tipo de idolatria que existe hoje. Não é só imagem e escultura, não. O Brasil levantou uma padroeira como rainha do céu e da terra. Né? Dizem que é mãe de Jesus. Como que Maria pode ser mãe de Jesus? Se bem antes de Maria, Jesus ele é. Lembra quando os fariseus falam com Jesus sobre o pai Abraão? E Jesus fala assim,
Se fosses filhos de Abraão, fazeriam as obras de Abraão. Aí Jesus fala assim: antes de pai Abraão eu sou. Se Jesus estava desde o princípio com o pai, como fala em João 1, capítulo 1, versículo 1, como que Maria pode ser a mãe de Deus? Se Jesus é bem antes, lá do começo, desde o princípio. As pessoas têm que entender que Maria, ela foi mãe apenas por parte genealógica, natureza humana dele. Era como se ela tivesse emprestado o útero dela para gerar o Salvador que ia salvar dos pecados, o povo de Israel e a humanidade. Mas aí criaram muitos títulos a ela, Senhora, né? Aparecida, é Conceição, é isso, é Guadalupe, tem um monte de título. Cada país, cada costume tem um título dado a ela. Isso é idolatria. As pessoas ficam a idolatria ao dinheiro, ama mais o dinheiro, né? As pessoas também que ficam idolatrando político, brigando por causa de partido político, brigando. Ah, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Isso torna idolatria. As pessoas que brigam por causa de um time de futebol, é idolatria. Então são práticas que não agradam o Senhor. Porque as pessoas estão mais preocupadas com as coisas deste mundo, colocando confiança em homens, em vez de confiar no Senhor, em vez de buscar a face de Deus. Então vive mais idolatrando, aquele que coloca mais a família, a esposa, os filhos, do que ao Senhor, é idolatria também. É uma prática que Deus não se agrada. Então, meus amados, tem que repensar aí nas práticas que também fazendo sobre idolatria. Feitiçaria. Quantas pessoas fazem trabalhos, né, obras de feitiçaria, né, de macumba para prejudicar o outro. Ou às vezes para arrumar uma esposa ou namorada, né? O cara vai lá, manda fazer um trabalho, né? Para trazer a pessoa de volta. Olha, gente, quantas coisas que as pessoas fazem hoje. Quantas práticas nenhum faz hoje. De feitiçaria, ou para ficar rico, né? Tudo, né? Todas essas práticas que Deus abomina, as pessoas andam fazendo, né? Prejudicando o outro, para derrubar o outro. O ódio, né? O ódio também, as pessoas ficam guardando ódio, ficam guardando mágoa no coração. Então, obras também da carne que Deus não se agrada. A discórdia, aquelas pessoas que colocam umas com as outras, né? Umas contra as outras, criando discórdia entre as pessoas, seja no trabalho, seja em casa, né? Seja na escola, né? Seja dentro da família, né? Entre parentes, familiares, né? Pessoas que jogam um contra o outro, através de fofoca, intriga, né? Criando discórdia. São atitudes também que não agradam o Senhor. Por quê? Porque a discórdia, gente, é o espírito de Jezabel. Quem conhece a história de Jezabel na Bíblia sabe, né? Ela criou situações no meio do povo de Israel, jogando uns contra os outros. Gente, cuidado com esses espíritos enganadores, espírito de Jezabel. Muitas vezes está dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, né? Dentro da sua sala de aula. Toma cuidado. Os ciúmes, né? A pessoa que é ciumenta, tem ciúmes demais, é exagerado, né? Não tem limite, né? A ira, às vezes até a gente acaba, por um momento, uma situação, uma atitude que você não gosta de uma pessoa, muitas vezes acaba se irando. Então a gente tem que aprender a controlar essas práticas. O egoísmo, né? Pessoas egoístas, as dissensões, as facções, a inveja, né? Quantas pessoas têm inveja um do outro? Vê a pessoa tem um negócio ali que vai lá e compra o outro melhor que ele. E assim vai. Né? Tem inveja. A embriaguez, né? Como eu já tinha falado, né? As bebedeiras. Então, é que nem eu falo, gente. O templo de Deus somos nós. É o nosso corpo. Deus quer habitar nesse templo. É em mim, é em você que está vendo aí. Deus quer habitar no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Esse é o templo de Deus. E o que nós temos feito com esse templo? Fica a pergunta.
o que você tem feito com o templo de Deus, o que você tem feito com o seu corpo, maltratando o seu corpo, humilhando o seu corpo. Então a gente tem que vigiar, mas tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão indo por água abaixo e Jesus está voltando e vai pegar muita gente de surpresa. Então está na hora do povo começar a ler a Escritura, buscar conhecimento, né? Abandonar as práticas, né, da carne, todo tipo de pecado, né, para poder estar lá diante do Senhor, para poder dar o reino de Deus, que é o propósito de Deus para nós. Entretanto, continuando aqui, né, no versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha o que fala aqui. Contra os frutos do Espírito não há lei. Então não existe lei para quem vive no Espírito, com os frutos do Espírito Santo. Não existe lei para quem vive no Espírito. Continuando aqui, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de igual modo sob direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então aqui fala, né? Para que não sejamos arrogantes, soberbos, né? Orgulhosos. Aprendamos com Jesus, ser mais humilde quando a gente erra, seja em qualquer lugar, seja no trabalho, seja em casa. A gente tem que aprender a ser humilde quando a gente erra, quando a gente fala alguma coisa que a pessoa não gostou. Aí você seja humilde lá, reconhecer o que você falou, pedindo desculpa, pedindo perdão. Ou às vezes algum erro no trabalho que você fez, né? Aí você vai lá, assume o teu erro. É mais bonito porque Deus se agrada, que aquele que tem humildade. Então a gente tem que se vigiar, amado. Vigiar porque Jesus está às portas. Vai ser como nos dias de Noé, vai pegar de surpresa, né? O pessoal vivendo de qualquer jeito, vivendo na prática do homossexualismo, vivendo no adultério, vivendo na prostituição, né? Vivendo na mentira, vivendo na discórdia, vivendo praticando idolatria, vivendo de tudo quanto é maneira. Aí na hora que Jesus voltar, vai pegar de surpresa. Já pensou, gente? Jesus pegando de surpresa? Jesus levando a igreja, levando as pessoas e você ficando para trás? E aí? Já pensou você ficando na mão do anticristo? No governo do anticristo? É isso que vai acontecer. Muitos vão ficar para trás. Vai ser como diz Noé, né? Veio o dilúvio e levou a todos. Só salvou Noé, sua família e um casal de cada animal. Então, gente, está na hora de acordar. Está na hora de vigiar. Está na hora do povo despertar a igreja. Está na hora dos pastores começar a pregar o evangelho que liberta, o evangelho que salva, que cura. Gente, quantas pessoas estão passando situação. A gente vê hoje aqui mais um caso na cidade aqui, parece que um rapaz tirou a sua própria vida, porque estava em depressão. Então, às vezes, são pessoas que às vezes precisam de uma palavra. Uma palavra de força, e acaba vindo por falta de quê? Por falta de conhecimento, por falta, às vezes, não ter um apoio. Né? Às vezes a família não busca, aquela pessoa está lá em depressão. Aí a pessoa vai lá e tira a sua própria vida. É duro, gente. É mais uma alma que se perde. Quantas pessoas estão perdendo suas vidas, suas almas? Então, gente, pensa na tua família, pensa nos teus filhos, pensa na tua casa, pensa nos teus colegas de trabalho, pensa nos seus pais, seus familiares. Se coloca no lugar do outro.
porque as coisas vão de mal a pior. Porque a tendência é que a palavra de Deus se cumpra. Né? A gente vê que os sinais estão aí acontecendo. Né? A gente vê os climas mudando. Né? Cada lugar, um lugar está muito frio, outro lugar está muito calor, outro lugar é terremoto, outro lugar é furacão. Então a gente vê aí que a terra está gemendo. A terra está gemendo. As dores de parto estão aumentando. Aumenta, para. Aumenta, para. É assim. Não é de um dia para o outro que Jesus vai voltar. Mas ele deixou sempre os sinais. Porque o dia e a hora, só o Pai sabe. Só o Pai. Só o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o dia e a hora. Então vigia, prepara-te. Prepara-te você que está ouvindo essa mensagem. Prepara a tua casa, a tua família. Põe a tua vida em ordem. Põe a tua casa em ordem. Busca o Senhor. Busca a face dele. Para que possa ter vida eterna. Para que possa participar das bodas do Cordeiro. Porque Jesus está voltando, amado. É hora do povo acordar. É hora do povo despertar para a igreja. Prega o evangelho. Se você já conhece a palavra aí, né? Às vezes Deus, você pode ser que às vezes tenha algum propósito, algum chamado, mas ainda está parado. Jesus te chama aí, ó, vai, fala para os seus familiares, amigos, porque Jesus está às portas. O tempo da graça, nós estamos ainda no tempo da graça, mas uma hora ela pode se fechar. E se fechar essa graça, aí não tem mais como entrar nela. Aí vai ser terrível os dias aqui nessa terra. Vai ser dias terríveis. Vai ser uma grande tribulação como nunca visto antes. Conforme Jesus fala em Mateus 24. Então está na hora, gente. Está na hora de despertar. Está na hora de buscar a face do Senhor. Buscar arrependimento. Buscar viver em santidade. Procurar viver em obediência à palavra. Ler a palavra. Meditar. Orar. Ter intimidade com o Senhor. Agradecer pela vida. Para Deus. Ao acordar de manhã. Ao anoitecer. Ao dormir. Agradecer. Mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante de qualquer circunstância. Mesmo na hora da aflição. Ou da angústia. Louva o Senhor. Agradeça ao Senhor. Mesmo em qualquer situação. Seja num momento bom ou difícil. Porque Ele é justo. Ele é fiel para nos guardar. Só Ele, amado. Só Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. E vigieis, amados. Vigieis, porque antes da volta de Jesus, né, o iníquo, o filho da perdição se manifestaria. O anticristo ele está operando, ele já está agindo. Tudo que está acontecendo no mundo hoje que vivemos, né, tudo que está acontecendo no mundo é o próprio inimigo, o diabo, o pai da mentira, ele que manipula, ele que pega as peças de xadrez, ele que movimenta. Aí muitas pessoas perguntam, mas por que Deus permite isso? Porque é necessário que aconteça. Porque é necessário que se cumpra a palavra. Porque Jesus fala que o mundo já é do maligno. O sistema em que vivemos, o sistema em que estamos vivendo, já é do maligno. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que buscar o Senhor para não ser pego de surpresa. Esse mundo pertence ao maligno. Lembra quando a passagem que Jesus foi levado uns 40 dias no deserto? Aí Satanás levou ele num lugar alto, numa montanha, e ofereceu todos os reinos para ele e falou, se prostrares diante de mim, darei todos esses reinos. Jesus em nenhum momento aceitou essa proposta. O Senhor Deus, de todo o coração e toda a alma. Então a honra e a glória, Pai, a honra e a glória é só do nosso Senhor. É só de Yahvé, o Deus dos exércitos, o Deus da salvação. Então, amados, acorda.
Não fique iludido com as coisas desse mundo, não. Com os prazeres desse mundo, com riqueza, em querer ficar rico, em querer ficar milionário, em, preocupado muito com as coisas desse mundo, não. Porque esse mundo aqui já pertence ao maligno. Pertence ao maligno. Por mais que Deus, por mais que o Eterno esteja no controle de tudo, Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, é onipresente, né? Deus é onisciente, né? Ele sabe de tudo que está acontecendo. Então a gente tem que analisar, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo. Não estou aqui para ficar bitolado, ficar louco, não, ou apavorado, mas estar atento, buscando conhecimento sobre geopolítica, buscando conhecimento da palavra, pedir direção para o Senhor, pedir direção para o Espírito Santo, para entender as Escrituras. Então, Jesus chama aqui para você sair desse engano, sair desse sistema religioso que não prega a verdade. Se você frequenta uma igreja ou uma denominação religiosa que não prega contra o pecado, que não prega sobre a salvação, que não prega a volta de Jesus, que não prega a verdade, só fala de dinheiro, só fala de prosperidade, dinheiro, campanha disso, é campanha daquilo, sai dela. Isso aí não é para você. Vai para sua casa, vai lá, ora em secreto, pega a Bíblia, começa a ler. Sai desse engano. Sai dessas Babilônias. Porque essas Babilônias, todas elas vão cair. A palavra de Deus, ela é clara. Em Apocalipse. Em Apocalipse 18 fala a queda da... Apocalipse 18 não, Apocalipse 17. O julgamento da grande Babilônia. Então a Babilônia vai ser julgada. E muitas das igrejas hoje, ou denominações religiosas, estão dentro dessa Babilônia. Estão concordando com a Babilônia. E quem estiver dentro, apoiando o erro, apoiando os falsos profetas, apoiando as heresias, apoiando doutrinas humanas, vai receber da ira de Deus, porque está concordando com o erro, concordando com o engano, concordando com a mentira. E Deus vai cobrar isso. Vai cobrar, principalmente dos líderes e principalmente daqueles que estão dentro e concordando. Então, amados, acorda. Acorda, porque senão vai ser pego de surpresa. Vamos ler aqui um pouquinho aqui do julgamento da grande Babilônia. Que vai acontecer. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos. Apocalipse 17. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e convidou-me dizendo, vem comigo, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali observei uma mulher montada na besta, escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos, e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui você vê que é o apóstolo João, né? Que foi levado para a ilha de Patmos, né? E aqui Jesus vai revelando para ele o que ia acontecer. Então aqui é o apóstolo João que foi levado no deserto, foi arrebatado, e o Senhor mostra para ele, né, tudo que ia acontecer no final dos tempos, né? E a gente vê aqui que a besta, ela está sobre muitas águas. Aqui fala que ela possui 7 cabeças e 10 chifres. Cabeças, 7 cabeças são 7 reis. 7 reis. E 7 reinos, né? E 10 chifres são os 10 nações. Serão 10 países. Pouco tempo. Então, amado,
Você vê como que a palavra de Deus ela é claro que estamos vivendo hoje, né? Continuando aqui, a mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, transbordante de abominações e de tudo quanto é o próprio engano da sua prostituição. Esse cálice está cheio do sangue dos mártires derramados. Eles estão bebendo do sangue dos mártires. Eles vão. Aqui fala que diz que ela ficará embriagada com o sangue dos santos, dos que morreram, dando sua vida pelo Evangelho. Então aqui, a grande Babilônia, a grande meretriz, ela está com um cálice na mão, bebendo do sangue daqueles que morreram. Não é. Isso aqui não tem nada a ver com ceia, não. Muitas vezes as pessoas confundem isso aqui. Santa Ceia é uma coisa. Mas aqui fala, com um cálice de ouro na mão. E essa meretriz é uma igreja. Infelizmente. É uma igreja. Continuando aqui no versículo 5, e fala aqui, e em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. Então o anjo me encorajou, dizendo: por que te admiras? E eu te explicarei o mistério desta mulher e da besta que conduz e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste, ela e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e contudo virá. Agora é preciso sabedoria para decifrar as 7 cabeças. São 7 colinas, 7 montes, a quais está assentada a mulher. Gente, a gente tem que prestar atenção que a mulher, sempre na Bíblia, ela representou como uma igreja. Né? Por que a mulher como uma igreja? Porque Jesus é o noivo. Ele é o cabeça, né? Assim como o marido é o cabeça da esposa. Quando os dois se unem, se casam, né? Em casa, quem que é o cabeça? É o homem. A mulher é o braço do homem. Então, é o cabeça da esposa. O homem é o sacerdote da casa. Assim, Jesus é o noivo, é o cabeça da igreja. Então, a gente tem que ver que, quando fala mulher, principalmente no livro de Apocalipse, se refere à igreja. Não se refere nada a ver com Maria ou com outras mulheres da Bíblia, não. Se refere à igreja. Tudo que você vê em Apocalipse e falar mulher, ela se refere à igreja. A igreja é a mulher, é a noiva que espera o noivo para buscar. Então aqui, se a gente entender, então é preciso sabedoria para decifrar as 7 cabeças. São 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher, a grande meretriz, a prostituta, que se corrompeu e corrompeu os reis da terra. Olha só. Não precisa nem citar o nome aqui, que eu acho que quem tiver um pouquinho de entendimento vai saber qual que eu estou falando. Vai saber. É só buscar um pouquinho de entendimento que vai entender quem que é a mulher aqui. A grande meretriz, a grande prostituta, que se corrompeu e corrompeu os reis de toda a terra. Olha aqui, né? E ela está sentada sobre 7 montes, 7 colinas. Né? Significa também 7 reis. 5 deles caíram. Um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º,
rei, e é um dos 7 que caminha para a perdição. Então, se você entender aqui fala que é a mulher, assentada a mulher. A mulher é uma igreja, certo? Então, além de ser 7 colinas sobre os que assentadas, também são 7 reis. 5 caíram. Um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. Então, gente, se a gente analisar desde o assinado de Latrão, lá no Vaticano, tivemos 7 com esse que está hoje, que é o Francisco, ele é o 8º. Mas ele não é o 8º rei, porque ele já está falando em renúncia. E antes dele é o Papa Bento XVI, que era o 7º. O Papa Bento XVI, ele não tem mais condições de ser um Papa. E se esse renunciar ou morrer, vai surgir outro. E é interessante que fala aqui, ó, a besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Então, desde o assinado de Latrão até Papa Bento XVI, dá 7. Esse que não está hoje é o 8. Ele vai renunciar e vai se levantar um. Entendeu como é que encaixa, gente? Então aqui fala que a besta está lá dentro do Vaticano. A besta, ela vai surgir de uma igreja para enganar as nações. Por quê, gente? Porque o que engana hoje? Por quê? Porque as pessoas acreditam mais que a religião salva. Religião não salva ninguém. Quem salva é somente Jesus Cristo. Aquele que crê, que confia nele. Ele é o único que salva. Não existe negócio, a religião tal me salva, a religião católica, a religião evangélica tal. Não. É o budismo, é o hinduísmo? Não. É o judaísmo? Não. É somente por meio de Jesus Cristo. Aquele que reconhece Jesus Cristo como homem, que veio como carne, que se fez homem no meio de nós. Jesus fala, aquele que crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que não crê, já está condenado. Então a palavra ela é muito séria. A palavra está se cumprindo e muitas pessoas estão dormindo. É impressionante, muitas pessoas dentro da igreja, gente que não estão pregando a verdade. Por isso que Jesus fala hoje, acorde, meu amado. Se arrependa, busque a face do Senhor. Busque ali a Bíblia. Busque conhecimento, entendimento da palavra. Conforme eu falei lá atrás sobre o santuário de Deus. O templo de Deus somos nós. É você que está ouvindo. É esse tempo que o Senhor quer habitar. Então a gente tem que renunciar às coisas desse mundo, os prazeres deste mundo. Não estou falando que você não pode se alimentar, não estou falando que você não pode continuar trabalhando, né? Não pode ter um lazer, mas você tem que saber o que é lícito, o que é bom, o que edifica. Tem que saber o que você frequenta, os lugares que você frequenta. Então tem que tomar muito cuidado. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me edifica. Vou dar um exemplo. Vamos supor, se você é uma pessoa cristã, se alguém te chama para ir para uma balada, você vai para uma balada sabendo que lá não é um ambiente para você? Então fala, tudo é lícito. É lícito. Se você quiser ir, você pode ir. Só que convém? Convém para um pai de família frequentar um bordel? Convém um pai de família frequentar um cassino? Perder dinheiro, perder com o jogo? Então, tudo é lícito. Hoje, tudo é lícito hoje. Você pode fazer o que você quiser. Só que nem tudo convém. Nem tudo vai edificar. Mas será que me edifica se eu ir lá? Será que ele vai fazer bem para mim? Então é isso que a gente tem que analisar. É isso que a gente tem que refletir. Continuando aqui, no Apocalipse 17. Então aqui eu falei que o 8º procede um dos 7. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos, que ainda não receberam seus reinos,
mas receberão a autoridade de monarcas por apenas 1 hora, juntamente com a besta. Esses 10 reinos terão o poder de governar por pouco tempo. Ele tem o mesmo objetivo, e outorgarão à besta todo o poder e autoridade que detém. Então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Em seguida declarou-me mais o anjo: as águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são povos, são multidões, são nações e línguas de toda a terra. Então a gente sabe, né? Onde costuma reunir muita gente, né, de várias nações, né? Multidões, né? Povos. A gente sabe que lá no Vaticano, quando aparece o Papa Francisco lá, tem gente de qualquer lugar do mundo. Entendeu? Então, o povo vai lá. Então tá lá. São as águas, são pessoas, são multidões. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua. Devorarão sua carne e a exterminará com fogo. Porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduzindo-os a concordar em entregar à besta o poder que eles receberam para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então aqui fala, ó, Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduzindo a concordar e entregar à besta o poder que eles receberam para reinar, até que se cumpram as palavras. Eles vão entregar o poder à besta. Amados. A palavra está aqui, ó, se cumprindo. Então, desperta você que está ouvindo aí. Se arrependa, busca, renuncie a si mesmo. Tome a cruz de Cristo. Caminho é estreito, não é fácil, mas te leva para a vida eterna. Não vai para o caminho fácil. O caminho fácil vai te levar só à perdição. Vai te levar a perder sua alma, perder a sua salvação. E a tua alma é muito importante para Deus. A tua alma é muito importante. Esse corpo aqui, isso aqui vai voltar para o pó. Esse corpo aqui é carne. Isso aqui não pode pisar no lugar santo. Isso aqui é corruptível. Como a gente vai entrar lá na Nova Jerusalém Celestial com um corpo corruptível? Então, o que acontece? Quando Jesus voltar, o apóstolo Paulo fala, acho que é em 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui se é. Em 1 Tessalonicenses. Vamos ver aqui. Está em 1 Tessalonicenses. Vamos ver aqui. Aqui, ó. 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo fala aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeça, como os outros que não possuem a esperança. Porquanto se cremos Jesus morreu e ressuscitou da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus,
trará juntamente com ele os que nele faleceram, os que morreram, né, em Cristo. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Foi dado a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitará primeiro. Então, primeiro, gente, quem vai ser ressuscitado? Os mortos em Cristo. Todos aqueles que faleceram em Cristo, que deram sua vida para Cristo, o Evangelho. Esses ressuscitará primeiro. Logo em seguida, nós, os que estamos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Olha que bonito que fala. Como fala em Apocalipse lá, né? Então, os mortos em Cristo ressuscitará primeiro. Então, depois de tudo acontecer, o julgamento da Babilônia, né? Quando o Senhor voltar, primeiro ele vem ressuscita os mortos em Cristo. E será levado nos ares. Depois os vivos. Então, primeiro vem os mortos, depois os vivos. Aí esse corpo, ele vai ser glorificado. Assim como Jesus. Lembra quando Jesus morreu e ressuscitou? O corpo dele desapareceu do túmulo. Então o corpo dele desceu à mansão dos mortos, né? Ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus. Entendeu? Então o seu corpo parou por um processo de glorificação. O seu corpo foi glorificado. Por quê? Porque quando ele estava aqui na terra, ele era homem como nós. Sentia dor, sentia fome, sentia cansaço, né? Sentia aflição, sentia tristeza, sentia angústia. Então Jesus, quando ele se fez homem, se fez carne no meio de nós, a palavra de Deus se fez homem no meio de nós. O que acontece? Ele sentiu tudo que nós sentimos. Quando a gente está triste, quando a gente está aflito, quando a gente está angustiado, né? Ou sofrendo. Então, Jesus, ele sentiu o que nós sentimos. Por isso que quando ele entregou por amor. Não somente a mim, mas por você que está ouvindo essa pregação, ouvindo essa palavra. Ele se entregou por puro amor, porque ele sentiu na pele o que nós sentimos. Ele sentiu tristeza, sentiu angústia, sentiu dor, sentiu tudo o que nós sentimos na pele. Agora você imagina o que ele sentiu quando ele foi açoitado, flagelado, humilhado, maltratado, rejeitado. Então, amado, se você se sente assim, rejeitado, maltratado ou humilhado, não desfaleça. Erga a tua cabeça, porque o Senhor é contigo, porque Ele também passou por isso. Jesus passou tudo isso. Então, quando você se sentir humilhado, sentir rejeitado, não fique triste, não desanimes, porque Jesus estará contigo. Porque Ele sabe o que você já passou, porque Ele já passou por isso, quando se fez homem aqui no meio de nós. Aí o seu corpo glorificado, quando ressuscitou dos mortos, seu corpo foi glorificado. Então assim, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para ir para os ares com o Senhor. E os vivos serão arrebatados. Ou seja, esse corpo vai passar por um processo de glorificação. Porque sim, para a gente poder pisar no lugar santo, esse corpo tem que estar completamente glorificado. Por isso que Jesus fala, quando a gente tem que se arrepender e abandonar as práticas dos pecados da carne, para nos purificar, para nos santificar o nosso corpo. Porque Deus habita em templos
Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E quem que Deus fez? Ele fez o homem, a imagem e a semelhança de Deus. Então, olha só que frase bonita. Então, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em templos feitos pelas suas mãos. E Deus fez a nós, homens. Então, ele tem que habitar em nós. O templo de Deus, cada um, o templo de Deus é nós. Amém, amados? Então, você que ouviu essa pregação, você ouviu essa mensagem, compartilha com outras pessoas, porque essa palavra ela pode ajudar outras pessoas a sentir que ela pode sair da situação que ela estiver, seja de uma enfermidade, seja uma depressão, seja tristeza, entendeu? Seja desânimo, preocupado porque talvez está desempregado, passando por situação difícil. Então, compartilhe essa pregação, compartilhe essa palavra, para que mais almas sejam alcançadas, para que as almas sejam alcançadas e possam ser libertas, e possam ser transformadas, porque a palavra de Deus é que liberta. Jesus fala em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é a palavra. A verdade é Jesus Cristo, a palavra que se fez homem, a palavra que deixou sua glória, deixou sua divindade para se fazer homem no meio de nós. Amém? Então, que Deus te guarde aí que você ouviu, que Deus ilumine seus passos, que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento, conhecimento da palavra. Busque a palavra, leia a Escritura, medita nela. Ore em secreto, conversa com o Senhor no seu quarto. Busque intimidade com Deus. Porque Ele vai guardar você. É só confiar. Não precisa ficar com medo de pandemia, não. Não precisa ficar com medo do que está acontecendo no mundo, não. Guerra, rumor, né? Tudo que está acontecendo, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas. Não se preocupe. Jesus fala lá em Mateus 24. Não os preocupei com essas coisas. Porque tudo isso é necessário que aconteça. Ele mesmo deixou profetizado lá em Mateus 24. E tudo isso é necessário. E se a gente permanecer firme, confiar nele, pode vir pandemia, pode vir Covid, pode vir varíola do macaco, pode vir qualquer outro vírus. Se você confiar nele, nada te atingirá. E se chegar a te atingir, ele pode ter certeza, se você clamar a ele, ele vai te curar, ele vai ouvir sua oração, ele vai te libertar. Porque ele é justo, porque ele é fiel. É um Deus de amor, de também justiça. Então, você que está ouvindo aí essa palavra, você que ouviu essa mensagem, ou vai ouvir, ou vai ver esse vídeo, busque mesmo, busque a Deus em primeiro lugar, busque ao Eterno e abandone mesmo, abandone as coisas deste mundo, abandone os prazeres dessa carne, abandone os prazeres dessa vida, prazeres que não agradam o Senhor, coisas que não edificam. Lê a Escritura. Lê a Escritura que Jesus vai te ajudar a sair de qualquer situação. Amém? Então que Deus abençoe, tenha uma ótima noite, um fim de semana abençoado, né? E que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Caramba, vai dando Espírito Santo.